Particularmente, Deus falou muito comigo em alguns momentos aí da apresentação. Uma delas foi que a gente precisa ser como criança. Porque eu jamais faria o que o menininho fez, né? De entrar espontaneamente e simplesmente se deixar levar, né? A gente é muito chato, a gente é muito travado, né? A gente, se sai qualquer coisa do script, se sai qualquer coisa, a gente já torce o nariz. E Jesus era incrível, né? E as crianças, não é à toa que ele falou que tem que ser como elas se quiser entrar. E aí Deus falando, Samuel, acho que você perdeu muita coisa de criança, né? Precisa recuperar, precisa retomar. E espero que Deus tenha ministrado com você na dança, com as crianças. E assim, eu tenho uma palavra para essa manhã, mas não perca o que aconteceu. Talvez coisas que eu possa falar aqui não sejam relevantes para a sua vida, tanto quanto o que Deus já ministrou em outros momentos do culto. E aí você fica com o que você já recebeu durante o culto e apenas por educação, por respeito e por carinho e por amor, ouça essa palavra com atenção. Queria, antes de começar a palavra, registrar o pastor Jorge e a Shirley conosco aqui hoje. Muito bom revê-los. É uma alegria e é uma alegria para todos, viu? Deus abençoe. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. É a primeira carta que aparece de Paulo na Bíblia. Embora é sempre importante lembrar que as cartas de Paulo não estão colocadas na Bíblia em ordem cronológica. Elas estão colocadas na Bíblia em ordem de tamanho. As grandes primeiramente as grandes, e por último as menores. E é por isso que Filemão está lá no final, porque Filemão é pequenininho. E Romanos é a primeira, porque é grandinho. Mas Romanos, na verdade, já é uma carta bem amadurecida de Paulo. Já é uma reflexão de Paulo, até assim, bem posterior à conversão dele, onde ele está apresentando o que de mais importante ele acredita em relação a Deus, em relação ao homem, em relação ao pecado, em relação à salvação, em relação à redenção. Então é uma carta muito rica, é uma carta às vezes até um pouco difícil em alguns momentos, mas que vale muito a pena. Ninguém disse que as coisas seriam fáceis na vida, e não são. Então, em todas as coisas a gente, se for difícil, mas se for verdadeiro, vale a pena, sempre, né? Então, Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11, diz assim: que diremos então? Estou lendo na versão NVI, tá? Se você tem outra versão, é a mesma coisa dita de forma diferente. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele.
porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma maneira, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que texto precioso esse. Antes de falar propriamente de alguns pontos desse texto e daquilo que eu gostaria que ficasse marcado nesta manhã, nesta palavra, uma das coisas mais impressionantes na vida de Jesus é que Jesus parecia nunca ter nada. O dia que alguém falou, Jesus, eu vou te seguir, Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E isso marca Jesus desde o seu nascimento. Quando você começa a ver a história de Jesus, Jesus já começa precisando de coisas emprestadas. Lucas capítulo 2, ele já precisa de uma manjedoura. Jesus já começa precisando do berço emprestado, porque não era dele. Em Mateus capítulo 21, quando Jesus foi entrar em Jerusalém, para ser ovacionado com os hosanas nas alturas, ele não tinha um cavalo, um jumentinho, nada. Teve que pedir, traga um jumentinho, vai lá buscar em tal lugar. Porque ele não tinha o seu jumentinho próprio. Um pouco mais ainda em João, no capítulo 6, no versículo 9. Está todo mundo com fome, Jesus vai realizar um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus não tem pães e peixinhos, para destes pães e desses peixinhos iniciar a multiplicação. Surge um garoto que empresta 5 pães e 2 peixinhos, e acontece todo aquele milagre. Em Marcos capítulo 3, versículo 9, Jesus pregando às multidões, precisa de espaço, porque a multidão se aperta muito, não tem como conversar com todo mundo. Então, o método de Jesus algumas vezes era entrar num barco, se afastar um pouquinho para poder falar a toda a multidão. Só que ele não tinha barquinho. Tinha que ter um barquinho emprestado. Quando foi a última ceia, a ceia anterior à Páscoa, Jesus precisava de um lugar para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Mas ele não tinha um lugar. Teve que pedir emprestado o cenáculo, para que ali ele pudesse ser traído, e entre outras coisas. Na hora de sua morte, Jesus não tinha um túmulo para estar. Teve que ter um túmulo emprestado. E ele foi colocado no túmulo de José. Essa história está lá em Mateus 27. E num primeiro momento a impressão que dá é que Jesus não tem nada e precisa de tudo emprestado. Mas se você conhece um pouquinho mais a Bíblia, se você conhece mais alguns textos, a única coisa que a gente pode ter certeza é de que tudo era dele. Em João capítulo 1 diz que tudo foi feito por ele, e nada do que se fez na ausência de Cristo. A mesma ideia aparece em Colossenses capítulo 1, quando diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, potestades, enfim, de que tudo foi feito por ele e para ele. De forma que nós podemos olhar para a vida de Jesus, podemos olhar para o universo inteiro e dizer, como disse um teólogo uma vez, não há 1 centímetro do universo em que Jesus não possa dizer, é meu, é meu. Mas tem uma coisa que não era dele. De tudo isso que foi falado, há uma exceção. Há uma exceção de uma coisa que não era dele. A cruz. A cruz era minha. A cruz era sua. Essa foi a única coisa que Jesus realmente teve que pegar para si,
mas que verdadeiramente não pertencia a Ele, que verdadeiramente pertencia a nós, que verdadeiramente era a minha cruz, era a sua cruz, era a nossa cruz. E a Páscoa nos lembra disso, esse Jesus vindo e tomando sobre si a pior coisa que poderia existir, e justamente a coisa que não era dele, e que não era nosso. E esse é o caminho da salvação, irmãos. Essa palavra que nós ouvimos tantas vezes, e que significa tantas coisas preciosas. Salvação. Eu sou salvo. Cristo me salvou. E muitas vezes é difícil a gente entender o que isso significa, o que a Bíblia quer dizer com este final de semana da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus, que salvou o homem, que nos salvou. O que isso significa? Um primeiro significado que normalmente é dado para salvação é a ideia de que você agora não vai para o inferno e você vai para o céu. Então Jesus morreu, ressuscitou, Ele morreu no seu lugar. A ressurreição é uma das coisas que a ressurreição vai dizer, é que o sacrifício de Cristo foi aceito. Portanto, você agora vai receber um ticket contra incêndio, e você está aí só esperando, fica numa salinha de espera, que é a vida, com o seu ticket. Quando chegar na hora de um incêndio, você vai, sei lá, se você vai deitar em nuvem, se você vai tocar harpa, mas para o incêndio você não vai. Então você está salvo. Qualquer coisa é melhor do que o incêndio, né? Então, e muitas vezes é um pouco essa ideia que a gente se apega na relação do sou salvo. Em primeiro lugar, deixa eu ler um texto com vocês, se vocês puderem abrir, por favor, em Isaías, capítulo 65. Queria ver alguns textos com você, bem rapidinho. E vou falar o número dos versículos e vou ler. Samuel, eu estou com preguiça. Preste atenção, eu tive que preparar tudo, você só tem que ouvir. Então, se esforce um pouquinho. Eu vou ler, versículo 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Versículo 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 6 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito. Versículo 23. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. E os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte. Por que eu pedi para você abrir esse texto? É porque João, no Apocalipse, ele vai se valer desse texto, partes desse texto, para falar o que será novos céus e nova terra. Então eu já preguei isso aqui, que novos céus e nova terra não é ficar deitado em nuvem tocando harpa. É a restauração e a renovação de todas as coisas. E eu tenho uma pregação há uns meses atrás explicando um pouco de como isso vai ser. Só para primeiro a gente entender de que salvação não tem a ver com esta opção entre inferno e bombeiro e tudo mais, ou nuvenzinha. As coisas são muito mais ricas, as coisas são muito mais profundas do que isso. Então a ideia de Deus não é que nós passemos eternidades deitados numa nuvem fofinha. Agora, é uma realidade que a salvação tem a ver com o futuro? Sim. Com essa renovação de todas as coisas, onde não haverá mais lágrimas, mais dor, mais pecado, e tudo aquilo que é de bom que nós conhecemos será totalmente renovado, e toda maldade, toda raiz do mal será arrancada de tudo que é bom. Sim, é verdade. A salvação em Cristo Jesus fala muito sobre o futuro. Agora, a salvação não é só para o futuro.
Às vezes a gente enfatiza o passado. Puxa, salvação é ter uma vida de pecado, é nós termos na nossa folha de antecedentes pessoais, várias folhas de antecedentes pessoais, várias coisas que você não se orgulharia de mostrar para ninguém, ou você não gostaria que as pessoas soubessem, e você tem coisas que se você tivesse que parar diante de Deus e Deus falar agora, num telão nós vamos assistir tudo que foi a sua vida, com a materialização dos seus pensamentos, das suas palavras, das coisas. Eu tenho certeza que eu e você, olhando para isso, assistindo tudo isso, e se fosse nos perguntado, esta pessoa é culpada ou é inocente diante da lei e do caráter santo de Deus? Eu creio que toda pessoa de bom senso teria que dizer para Deus, eu sou culpado. E a salvação vai nos dizer que em Cristo, na cruz de Cristo, Cristo sofreu em nosso lugar esta sentença, a sentença de culpado. Não porque ele fosse culpado, ele era inocente, o único inocente. Mas houve uma troca, houve uma substituição. E agora, os meus pecados estavam sobre Cristo. Deus pode olhar para nós e dizer, você está perdoado. Você está livre da condenação da lei que você violou. Você pode ser chamado de absolvido, inocente. De forma que eu e você podemos hoje olhar para nós e ver pessoas que estão perdoadas em Cristo Jesus. E isso fala do nosso passado. Isso fala daquilo que Ele fez e daquilo que na nossa vida nos envergonhava. Nós nos arrependemos e fomos perdoados por Deus. Agora, irmãos, existe um ponto importante que ficou de fora. Se nós terminássemos essa palavra agora, faltaria nela algo essencial do que salvação significa. Do que é ser salvo. Samuel, então quer dizer que ser salvo não é apenas saber que quando eu morrer, eu vou por um lugar onde não haverá dor, e vou por um lugar de bem-aventurança, um lugar de alegria, um lugar tal. E que salvação também não é só eu olhar para a minha história, ver as minhas mazelas, o meu pecado e saber, puxa, Cristo morreu por mim, eu sou perdoado. Não é só isso. Existe algo essencial que ficou de fora da ideia de salvação, que é exatamente o que nós lemos quando lemos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 11, perdão. Que tem a ver com o nosso presente. Tem a ver com a nossa vida, amados. Tem a ver com a pergunta, que ser humano você é? E para responder esta pergunta, Paulo vai fazer algo nesse texto. Se você ler o capítulo anterior e o capítulo 6, você vai perceber que no final das contas, Paulo resume a história bíblica inteira em duas pessoas: Cristo e Adão. Paulo resume toda a realidade, toda a história da humanidade na seguinte posição: ou você é humano em Adão, ou você é humano em Cristo. E não há outra opção. Ou nós vivemos na família de Adão, ou nós vivemos na família de Cristo. Só duas opções. Ou nós somos Adão, ou nós somos filhos em Cristo. E isso traz uma dimensão que Paulo está tratando nesse texto, eu espero que os irmãos percebam, de que se eu estou em Adão ou se eu estou em Cristo, isso muda tudo na minha vida.
isso muda tudo na minha vida. E Paulo vai dizer, só que assim, estar em Adão inicialmente, não tem escolha, você nasceu já em Adão. Então, estamos aqui reunidos numa igreja onde há muito de Adão. Você está me chamando de Adão? Há um Adão em você. Você nasceu em Adão. E em Adão você tem rompimento com Deus. Em Adão você tem indiferença em relação a Deus. Em Adão você tem um desprezo pela palavra de Deus. Em Adão você tem, seja feita a minha vontade, seja feito o que eu quero. Em Adão você tem ruptura com as pessoas. Em Adão você tem egoísmo. Em Adão você tem uma autocentralidade. Em Adão você tem, eu sou Deus, e eu decido para onde a minha vida vai. Todos nós nascemos em Adão. Todos nós nascemos com essa vocação. E é isso que Paulo vai dizer no capítulo anterior. Mas o que Paulo está dizendo, amados, na continuação, é que a morte e ressurreição de Jesus fazem com que eu não esteja condenado a viver em Adão. Mesmo tendo nascido em Adão, e com toda essa raiz que qualquer pessoa sincera vai reconhecer, a morte e a ressurreição de Jesus inauguram uma realidade nova, uma nova possibilidade, uma nova família, um novo padrão, uma nova vida. E que ninguém precisa, ao ter nascido em Adão, morrer como Adão, morrer em Adão, e acima de tudo, viver como Adão. A cruz de Cristo e a sua ressurreição inauguram uma nova possibilidade, que fazem com que não importa o que você carrega por ter nascido em Adão, é possível que esta vida em Adão morra e uma nova vida em Cristo nasça. Uma nova vida em Cristo surja, que é exatamente aquilo que nós conhecemos como novo nascimento. O que é o novo nascimento? É uma pessoa nascida em Adão, com os valores de Adão, com os princípios de Adão, vivendo como um Adão, e entende a cruz de Cristo, a salvação, a ressurreição de Cristo e as novas possibilidades que esta morte e ressurreição de Cristo apresentam. E tem, por causa da cruz, por causa da ressurreição, agora uma decisão de dizer: este Adão tem que morrer, e agora eu quero viver em Cristo Jesus. Uma nova realidade, viver em Cristo. E isso resume a história da humanidade, da Bíblia, daqueles que vivem e viveram em Adão, e daqueles que vivem em Cristo, em Cristo. E me parece, amados, que muitas vezes a gente trata a salvação como um aspecto do passado e do futuro, e não nos apegamos a esse poder do Evangelho do presente. O quanto isso pode ser e é poderoso, transformador, revolucionário na nossa mente, no nosso coração, na nossa existência, e que aquele final de semana da morte e ressurreição de Jesus podem e devem abalar a estrutura inteira da nossa vida, ao ponto de se falar de um novo nascimento, de uma nova vida. E o que Paulo está tratando nesse texto há um sepultamento que tem que acontecer. Há uma morte que tem que acontecer.
E quando você avalia a Bíblia em outros textos, você percebe que é uma morte que vai mais do que um dia só. Que é um tomar a sua cruz diariamente. Como que se todos os dias nós acordássemos, sabendo da vida que há em Adão e da vida que há em Cristo, e nós tivéssemos que decidir: quem sou eu? Sou em Adão ou sou em Cristo? Vivo à luz de Adão ou eu vivo à luz de Cristo? O que dirige a minha vida? O que estabelece os valores de tudo aquilo que eu sou? Adão ou Cristo? Isso vai muito mais do que a igreja que você frequenta. Isso vai muito mais do que as práticas religiosas, que podem ser muito boas, interessantes e edificantes. Mas isso tem a ver, amados, com algo muito mais profundo, com o tipo de ser humano que nós queremos ser. Porque só sendo em Cristo nós somos filhos. Só sendo em Cristo nós estamos realmente salvos. Porque, pense comigo, se o pecado é tão destruidor como a Bíblia diz que ele é, se o pecado é tão desumanizante, existe essa palavra? Desumanizante? Deve existir, senão a gente inventou. Mas nada desconfigura mais o ser humano de quem ele foi criado para ser, do que aquilo que a Bíblia chama de pecado, que torna o ser humano mais parecido com um bicho, levado apenas pelos seus instintos, levado apenas pelo seu estômago. E a Bíblia vai dizer que o pecado ele é assassino. Tiago representa na sua carta o pecado como sendo concebido, dando à luz a algo que vai matar, um assassino. O pecado é um assassino. Aí imagina agora Deus provendo tão grande salvação que significasse: você foi perdoado do passado, você está livre do incêndio no futuro, mas agora viva no pecado. Teria algo mais sem amor do que isso? É a mesma coisa de eu perdoar alguém, falar que no futuro vai ter algo bom, mas continue vivendo no lixão de hoje, contraindo bactérias, coisas que vão te deixar doente, mal e totalmente. Mas não é isso que a Bíblia tem a dizer. O que esse texto de Paulo está dizendo é que há uma realidade poderosa na cruz de Cristo, que se nós nos apegarmos a ela, há um outro padrão de vida, em que Adão é sepultado e Cristo vive. E aquilo que aconteceu naquele final de semana, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, deste acontecimento emana poder para que eu e você vivamos a nossa morte. Que morte? Do velho eu, do velho homem, do Adão que há em nós. E assim como Cristo ressuscitou, experimentemos uma ressurreição de uma nova vida em Cristo Jesus. E quando isso acontece, há uma revolução de como a gente vive, há uma revolução na nossa forma de ser, há uma revolução na nossa forma de falar, há uma revolução na nossa forma de tratar. Há uma verdadeira revolução em tudo que diz respeito à nossa vida. E aí quando a nossa vida muda, e a gente percebe que aquilo que nos escravizava, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nós fazíamos de mal para o coração de Deus, aquilo que nós fazíamos de mal para as pessoas, aquilo que nós fazíamos de mal para nós mesmos, de repente essas coisas não nos prendem mais. E você fala: eu sou livre da indiferença que eu tinha para com Deus. Eu sou livre daquele princípio que faça-se a minha vontade. Hoje eu posso orar: seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje eu sou livre para não ser como Adão, um acusador da sua esposa, um acusador do seu próximo, alguém. Hoje eu sou livre para amar.
Hoje eu sou livre daquilo que me aprisiona. Hoje eu sou livre daqueles hábitos malditos que me desumanizavam. Hoje eu sou livre daqueles pensamentos, daquelas ideias que eu tinha que me escravizavam. Hoje eu sou livre daquilo, eu posso viver sem ser escravizado por isso. Seja em relação a Deus, seja em relação às pessoas, seja em relação a mim mesmo. Samuel, o que isso significa? Significa que você foi salvo. Salvação. Uma salvação que é futura. Uma salvação que é passada. Mas uma salvação que é presente. Uma salvação que é hoje. Um poder dessa cruz e desta ressurreição que emana hoje para você. E amados, ninguém está aqui por acaso. Nem eu. Nem vocês, num culto de Páscoa, reunidos para falar deste acontecimento. E a minha oração é que eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei que caminhos você tem trilhado, eu não sei se você tem sido Adão ou Cristo, mas é que esta é uma manhã para que, se você tem sido em Adão, você possa tomar uma decisão nesse culto de Páscoa, dizendo: a partir de hoje eu quero ser em Cristo. Eu não sei se no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você tem sido uma expressão viva de Adão. E quando nós percebemos, a maioria das crises das pessoas que acontecem, ocorrem justamente pela teimosia de permanecer em Adão, vivendo como Adão, sendo Adão. E o convite desta manhã, ou um convite que emana de uma cruz, mas também de um túmulo vazio, é que há um poder neste acontecimento que pode fazer com que morra o meu velho eu, o seu velho eu, e que um novo surja, um de verdade, um real, que é em Cristo. Que é em Cristo. Se alguma coisa te afastou de Cristo, se alguma coisa esfriou o teu coração, se alguma coisa tem te levado de volta para estar em Adão. Algumas pessoas brincam, né? Puxa, acho que alguém mandou a mensagem no grupo dos líderes recentemente. Eu sepultei o velho homem nas águas e tal, mas descobri que miserável sabe nadar, e sabe nadar bem, né? E talvez você olha para a sua vida hoje na Páscoa, você fala: puxa vida, eu me sinto ainda tão escravizado. Eu me sinto ainda, em relação a Deus, a mim mesmo e às pessoas, tão escravizado. O que significa isso, Samuel? Significa que você ainda está em Adão. Ou alguma coisa tem te levado de volta para Adão. A minha oração é que você seja em Cristo. Porque assim, irmãos, como foi falado no louvor, se não tivesse remédio, remediado está. Se nós estivéssemos condenados a ser em Adão, e só teria viver em Adão, vivamos em Adão. Mas a Bíblia diz que um preço alto foi pago para que existisse outra opção, para que existisse um outro caminho, para que existisse uma outra vida, para que existisse uma outra forma. Então, em nome de Jesus, em nome do Mestre de Nazaré, em nome do Senhor que derramou o seu sangue para me salvar, para te salvar, sejamos salvos. Sejamos salvos do nosso futuro, amém. Sejamos salvos do nosso passado, amém. Mas que eu e você sejamos salvos no nosso presente. Que este sangue derramado, que este poder da ressurreição alcance o meu presente e o seu presente. E como Paulo falou, que nós não sirvamos mais o pecado como escravos, mas que vivamos em novidade de vida. Em novidade de vida. Essa é a proposta da cruz. Esta é a proposta desta manhã, para que realmente sejamos dele. Eu queria encerrar falando de um poema que eu já falei aqui, que eu gosto muito, de Dietrich Bonhoeffer. Ele estava preso. Ele escreveu um texto com um título assim: quem sou eu? Que pergunta fácil de responder, né? Quem sou eu? Ele estava preso por causa do nazismo. Ele era um pastor que não concordava com o regime nazista e por isso foi preso. Em 1945 ele foi enforcado. Mas 2 anos antes de morrer ele permaneceu preso.
E lá ele escreveu muitas cartas. Tem um livro grosso assim, só das cartas que ele escreveu antes de morrer no período de prisão. E nessa carta, uma das coisas que ele escreveu foi como que uma poesia justamente esta: quem sou eu? E ele começa escrevendo essa carta da seguinte forma: quem sou eu? As pessoas dizem que eu sou corajoso. As pessoas dizem que eu sou sábio. As pessoas dizem que eu sou forte. As pessoas que me veem preso dizem que eu saio da cela assim como alguém que manda, embora seja prisioneiro. Ou seja, as pessoas me têm em tão alta conta. Quem sou eu? Mas quando eu olho para mim, eu vejo alguém carente de abraço, carente de sorriso, carente de afeto. Me sinto alguém tão fraco. Quem sou eu? Ele pergunta. Esse ou aquele? Sou aquele que as pessoas dizem? Ou sou esse que eu mesmo me enxergo? Ou será que eu sou um hipócrita? Na presença dos outros, um personagem, mas sozinho conhecendo a realidade. Quem sou eu? Será que horas eu sou um e horas eu sou outro, como se fosse num verdadeiro revezamento? Quem sou eu? E ele escreve: nesta prisão eu me pergunto, mas Senhor, quem quer que eu seja, na verdade tu sabes, sou teu. E eu queria que nessa manhã a gente não tivesse essa dúvida. Senhor, eu sou teu, porque eu fui comprado, foi derramado um sangue, a vitória foi conquistada, e eu fui comprado. Eu queria terminar com um texto, quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Anote esse versículo na sua Bíblia, e pode riscar algumas vezes assim, amarelo, uma cor vermelha embaixo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É esse constrangimento da cruz de Cristo que faz com que nós mantenhamos sepultado o nosso velho homem. E que viva Cristo em nós. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na confiança, no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Jesus morreu por nós, Jesus morreu por todos. Paulo está falando, tudo bem, mas também é algo particular. Foi por mim que ele morreu. Foi por mim que ele se entregou. De forma que se só tivesse eu, ele teria morrido do mesmo jeito. E ressuscitado do mesmo jeito. Ele pega e privatiza todo o acontecimento de Cristo para si mesmo. Mas de novo, uma morte e uma vida. Uma morte e uma vida. É preciso morrer para poder viver. O Adão tem que morrer. O velho eu tem que morrer. E essa nova vida em Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo seguinte: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, que esse seja um texto não da nossa memória, mas da nossa vida. Quem é você? Samuel, eu tenho algumas dúvidas para responder essa pergunta, mas eu sou dele. Sou alguém que era uma velha criatura, mas hoje sou uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo, e eu fui salvo para viver em novidade de vida. E espalhar essa salvação por meio da minha vida, por meio do meu ser, lembrando-me da salvação passada, esperando a salvação futura, mas vivendo uma salvação presente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tem um autor dinamarquês que ele diz assim: Deus criou o universo do nada.
Que maravilha, todos dizem. Mas Deus é capaz de fazer algo ainda mais maravilhoso: transformar um pecador num santo. Transformar as nossas vidas. Ah, sabe, mas às vezes não é do dia para a noite, né? É um processo e tal. Ninguém está dizendo que não é. Mas não pode ser um processo parado, né? Processo é algo que acontece em processo, né? Culto de Páscoa, amados, feche seus olhos. Tente aí falar com Deus, com o seu Jesus. Fale com o seu Jesus. Ele quer essa vida. Ele quer essa realidade. O Cristo morto e ressuscitado. E dele emana a vida. Dele emana uma nova vida. Uma nova vida. Será que você poderia junto comigo, você no seu lugar, e nós orássemos: Senhor, me faz viver essa novidade de vida. Que o meu velho eu possa realmente morrer. Faz esse meu velho eu, que o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos possa nesse momento me fortalecer de vez, sepultar esse velho eu, esse Adão que está roubando o meu relacionamento contigo, ó Deus, esse Adão que está roubando o meu relacionamento com as pessoas, esse Adão que está me destruindo, está fazendo de mim uma pessoa fria, indiferente, uma pessoa tão longe de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nesse domingo de manhã de Páscoa, nós nos reunimos em Teu nome. No nome do doce Jesus, do nome que é acima de todo nome. Para pedir a Ti, Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor, porque às vezes nos vemos como Pedro, que chamado a andar sobre as águas, percebe que as ondas são muito grandes e começa a afundar, porque a vida cristã nunca foi difícil, ela sempre foi impossível. Ela foi impossível, Senhor, porque nós nascemos em Adão, mas a Tua ressurreição torna a vida cristã possível. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos em nós, na pessoa do Santo Espírito de Deus, torna a vida cristã possível. E Senhor, nós não queremos aceitar nada menos do que isso. Nada menos do que isso, Senhor. Então, nesta manhã de Páscoa, onde nós já fomos tão edificados na ministração do louvor, na ministração dos Teus pequeninos, Senhor, nós queremos agora neste convite, neste chamado, nessa convocação, decidir que nós não queremos o nosso velho eu, nós não queremos o nosso velho homem, nós queremos ser em Cristo, uma nova vida, na família de Deus, tendo dúvidas de muitas coisas, mas jamais duvidando de a quem nós pertencemos. E assim como este irmão nosso escreveu: Senhor, quem quer que eu seja teu. Que cada um de nós aqui nesta manhã, em meio a todas as nossas dúvidas, possamos dizer: Senhor, Tu sabes, somos Teus, somos Teus. Se por um acaso, querido, você sente que o seu coração foi afastado do Senhor, você sente que você é mais Adão do que Cristo, converse com o Senhor aí no seu lugar, fale com Ele: eu não quero mais ser Adão, eu não quero ser, Senhor, no meu relacionamento contigo, na minha casa, sempre que eu acordar, ó Deus, e falar: quem hei de ser? Hei de ser Adão ou hei de ser em Cristo? Que nós possamos sempre decidir ser em Cristo, ser em Cristo. Quando as pessoas nos afrontarem, que nós possamos decidir ser em Cristo. Quando as pessoas nos fizerem mal, que nós possamos decidir ser em Cristo. Em todas as coisas, que nós possamos ser em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos cada vida aqui neste lugar. Pedimos a Ti força, para que esta semana tudo isso possa reverberar na nossa mente, e que a cada dia nós acordemos decididos a sermos em Cristo e não mais em Adão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.